26 de abril. Eu não fiz na hora do almoço, né? Mas vamos fazer, porque ainda, aliás, afinal de contas, ainda é dia 26, então tô em dia. Aqui, 26 dias estudando o livro de Provérbios, sem falhar nenhum dia, e vamos assim até o dia 30, porque, como eu disse, o livro de Provérbios ele tem um capítulo para cada dia. Se a gente ler um capítulo de Provérbios por dia, você vai se tornar uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais prudente, uma pessoa próspera, tá certo? Então, o nosso desafio aqui, o meu desafio é transbordar, né, para a vida de vocês. Estou transmitindo aqui no Instagram e vou deixar salvo lá no meu canal do YouTube os códigos de provérbios para uma vida sábia, plena e feliz. Então, vamos lá? Começando aqui no versículo 1. Na verdade, assim, o do 1 ao 12, desse capítulo 26, ele é um retrato do tolo, tá? E ele é até uma forma humorística, né? Até a palavra de Deus ela não precisa ser sisuda, né? Sempre séria. Então, de uma forma humorística, ele vai retratar aqui as características de um tolo. Então, vamos começar aqui, versículo 1. Boa noite, Sérgio. Então, bora lá. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Então, o que é? Neve no verão e chuva na colheita são coisas que não combinam, né? Então, não neva no verão e também na época da colheita costuma não chover. Então, assim também é a honra, ela é imprópria para o tolo, ou seja, não tem nada a ver, não combina e não orna, né? E nem tem. Diz que o tolo ele não será honrado, né? Mas os sábios sim receberão glória e honra. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Nossa, tá bem diferente essa tradução aqui. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. O que na minha Bíblia diz assim, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Na verdade, o que nós podemos retirar aqui desse versículo, né? O povo de Deus, ele sempre será guardado pelo Espírito Santo. Por isso, nós não devemos temer, né, os poderes ocultos deste mundo, porque Deus, ele é maior e mais poderoso do que qualquer situação, qualquer coisa que possa haver nesse mundo, qualquer maldade, qualquer espírito maligno que possa existir nesse mundo. Então, se você é um homem ou uma mulher temente a Deus, você é guardado pelo Espírito Santo dentro, então não devemos temer, né, os perigos deste mundo, principalmente as questões espirituais. Mas no mundo das emoções, a minha Bíblia traz um comentário muito importante, que é o seguinte, que no mundo das emoções, as palavras agressivas e insensatas, principalmente aquelas ditas pelas pessoas que exercem autoridade sobre nós, que são os pés das nossas vidas. Quem são os pés das nossas vidas? Os pais, os professores, os parentes, os pastores, os padres. Então, são pessoas que exercem autoridade sobre as nossas vidas. E essas pessoas que exercem muitos bloqueios e traumas que nós temos já na fase adulta, são o quê? Foram bloqueios causados pelas falas dessas pessoas. Então, lá na nossa infância, na nossa juventude, nós recebemos palavras agressivas, palavras insensatas proferidas por adultos que causaram bloqueios em nós. Então, aqui é um ponto importante. Por que essas pessoas causam bloqueio em nós? Porque quando
essas pessoas falam alguma coisa para a gente, o nosso cérebro, ele não tem filtro para aquilo que essas pessoas que exercem autoridade, principalmente nossos pais, acessam, têm sobre nós. Então, nós não temos filtros. Então, tudo que elas falam, principalmente quando a gente é criança, a gente incorpora literalmente, né? A gente acredita aquilo como uma verdade. Isso acaba trazendo bloqueios para nossas vidas, traumas que nós carregamos para a vida da infância, às vezes para a vida adulta inteira. E às vezes a pessoa morre e nem consegue se desvencilhar desse bloqueio, tá certo? Por isso que é importante você estar atento do que é que te bloqueia, o que te causa medo, pânico, necessidade de aprovação, medo de falar, de falhar, medo de expressar sua opinião. Então, quais foram as crenças limitantes que seus pais colocaram em você, nas quais você ainda acredita? Como a gente se libertar desses bloqueios, desses traumas? Quando a gente identifica isso, identifica o causador, identifica a situação, a gente dá um novo significado, principalmente liberando perdão sobre essas pessoas e dando um novo significado, porque isso vai trazer cura para a sua vida, tá certo? E ela não será mais uma maldição sobre a sua vida. Continuando aqui no versículo 3. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo, ou seja, a repreensão, né? Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Então, o que a palavra de Deus está falando aqui? Se você agir de forma insensata, devolvendo na mesma moeda que o tolo, você vai descer ao nível dele, ao nível do insensato, e você vai se tornar semelhante a ele. Então, seja prudente, seja uma pessoa sensata, não responda, né, de bate-pronto a uma afronta da pessoa insensata, mas haja com ponderação, com prudência, com calma, com paciência, para você não se tornar uma pessoa igual ao insensato, quando você quer devolver com a mesma moeda, ok? O 5, ele diz assim, não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Não, 5. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Então, aqui até causa uma certa confusão, né? Porque no versículo anterior, ele fala para a gente não responder ao tolo, não responder ao insensato. Por que é melhor se calar e não responder? Porque, às vezes, esse insensato, ele está numa situação totalmente incapaz de receber uma resposta sábia. Então, às vezes, a pessoa está embriagada, está drogada, está na sua loucura, está lá doidona de tudo. Então, não adianta você ficar respondendo a esse insensato nesse momento dele. Mas, por outro lado, né, se algum insensato falar alguma asneira, alguma coisa que não é sábia, você também pode responder, sim, com sabedoria a esse insensato. Você dar uma resposta sábia a ele. Você convencê-lo da tolice dele, tá certo? Então, você pode defender um ponto de vista da sabedoria, se tiver um momento apropriado. Então, no momento, você vai ter que usar da sua sabedoria. No momento que não devemos reagir não responder ao insensato, e no momento que, sim, merece, sim, uma resposta, para que ele não saia como mais sábio do que você, para que não fique parecendo que ele é mais sábio do que você, tá certo? Se você é uma pessoa sábia, não haja assim, para que ele não saia como sábio. Não sei se eu fui claro. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Então, aqui, o que é? Para você não perder seu tempo, né? Dando recado, incumbindo o tolo de fazer as coisas para você, porque você sabe
que o negócio não vai ficar bem feito, vai ficar incompleto, vai ficar distorcido. Então, como cortar o próprio pé e beber veneno, ou seja, é algo que você está fazendo contra a sua própria vida, né? Tentando contra a sua própria vida, para passar nervoso, para ter problemas com isso. Então, não confie, não envie uma mensagem através das mãos do tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Então, aqui ele está falando, né, que o provérbio na boca do tolo, ele não tem muita firmeza, tá certo? Assim como as pernas do coxo, né, que fica cambaleando. Como arrancar uma pedra na atiradeira, como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Então, nós não devemos dar honra ao insensato, assim como se você amarrar a pedra no estilingue, por exemplo, ou na funda, ela não vai ser solta. Então, isso é insensatez, tá certo? Então, assim também é você prestar honra ao insensato. Não devemos dar honra a ele. Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Então, o perigo do provérbio na boca do insensato, porque o que ele vai fazer? Ele vai distorcer o seu sentido. Como um arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Arqueiro que atira ao acaso, então, ou seja, você não quer acertar o alvo, você não está preocupado com o resultado que você vai fazer. Então, se você age assim, é como se quando você contrata um tolo ou pega a primeira pessoa desavisada para fazer algo para você, você já sabe que você não vai acertar o alvo, né? Como o cão volta ao vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Então, assim como, até nojento, né? Mas como o cão vomita, vai lá e come o próprio vômito, assim também o insensato, ele sempre vai voltar a repetir a sua insensatez, né? Porque a própria palavra diz, ele já é uma pessoa insensata. O 12, você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Então, aqui é um alerta para pior do que o insensato, é uma pessoa que se julga muito sábio. Essa pessoa ela não terá honra. Então, tenha cuidado com a soberba, né, com o orgulho, se achando muito sábio, porque você não terá honra. E agora, a partir do verso 13 ao 16, ele vai falar sobre as características do preguiçoso, né? Então, lembrando que existe três perfis, né, de pessoas aqui no Provérbios, que é o sábio, o tolo e o insensato, ficando na mesma categoria, e o preguiçoso. E aqui depois ele vai falar também do briguento. Então, no 13 ele diz assim: o preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Então, essa aqui é a desculpa, né, para o preguiçoso não sair de casa de jeito nenhum, fazer o que tem que ser feito. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama, ou seja, de um lado para o outro, né? Não sai do lugar. Ela vai de um lado para o outro, assim também é o preguiçoso virando na sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Então, tamanha a tolice dele também, né? Ele é uma pessoa, tanto é que ele está na classificação dos tolos, tá certo? E agora ele vai falar do briguento, né? O 17 diz assim: espero que você não se identifique com essas pessoas, mas também se você tiver alguma atitude ou teve alguma atitude semelhante a essa, né? O que vai determinar quem você é, ou seja, é aquilo que você faz com mais frequência, aquilo que realmente se destaca no seu comportamento. A gente tem, sim, vez ou outra, um comportamento preguiçoso, insensato, né?
mas o que nós temos que percorrer é uma vida de sabedoria, né? Tá sempre agindo com sabedoria e em sabedoria. E sempre buscando a sabedoria, né, que vem do alto. E adquirir a sabedoria horizontal, que é a sabedoria que você adquire quando você coloca em prática um conhecimento. Quando você conhece alguma coisa, alguém te ensinou alguma coisa, você coloca em prática, isso vai se transformar em sabedoria na sua vida. É assim que a gente adquire sabedoria, através da prática. Continuando aqui. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Já viu, né? Como é que é? Vai sair machucado, né? Com certeza. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Então, aqui é um alerta, porque assim, muitas vezes as pessoas fazem maldades, fazem coisas bem ruins, em sérias, depois diz, era só uma brincadeira. Quantas coisas, quantas tragédias, quantas coisas sérias podem acontecer, né? Por ser uma brincadeira, uma simples brincadeira. Então, não brinque com coisas sérias, não brinque. Tenha sempre uma postura e prudência nas suas atitudes, né? As coisas feitas por brincadeiras podem trazer consequências sérias e muitas vezes impossíveis de ser desfeitas. Então, mesmo na brincadeira, não ouse, né, agir de forma tola, assim como briguento, porque isso você pode se arrepender. E aí, continuando aqui. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Então, assim, num ambiente onde o caluniador ele não tem vez, ele não tem voz, onde ele não é aceito, né, onde ele não é bem visto, é um lugar que vai acontecer o quê? Ninguém vai ficar colocando lenha na fogueira, ou seja, é um lugar que vai ser calmo, vai ser um lugar agradável, um lugar de fácil convivência, tá certo? Então, aqui ele está comparando que o briguento é como o carvão, né? Para a lenha e para a fogueira. As palavras do caluniador. Então, aqui ele começa a falar do quê? De uma outra característica, né? De pessoas que são dissimuladas, mexeriqueiras, hipócritas, ardilosas, que também nós temos que fugir desse tipo de comportamento, né? As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Então, as pessoas ardilosas, né? As pessoas hipócritas, as pessoas dissimuladas, né? Então, aqui é um vaso de barro, alguém passa lá um esmalte para parecer que é uma cerâmica, por exemplo. Tem outras versões que falam que é coberta de prata, né? Assim são os lábios amistosos, podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Então não tem como, né? A pessoa ela vai uma hora ou outra ela vai demonstrar aquilo que está no coração dela. Então aqui são atitudes que nós temos o quê? Que o sábio ele sempre deve reagir contra essas atitudes, pois sabe o quanto essas atitudes elas são danosas para os seus relacionamentos, para a sociedade, para a comunidade onde você vive, tá certo? Então quem faz uma cova nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Então, aqui, o versículo 27, é que sempre a palavra diz, né? Tudo aquilo que você planta, você colhe.
E aqui as pessoas ardilosas, as pessoas que cavam uma cova para os outros, elas vão cair nas suas próprias armadilhas, vão cair na sua própria cova. E aqui ele faz uma referência, nós podemos lembrar também, existe uma passagem na Bíblia, no livro de Esther, que Amã, ele arma uma emboscada, ele está contra o Mordecai, né, que é o tio da Esther, que é o judeu, e ele é contra os judeus, ele quer exterminar os judeus. E o que ele faz? Ele arma contra Mordecai, e ele começa, então, a pedir para ele constrói uma forca, porque pelos planos dele, ele está armando uma armadilha, né, para que o rei declare a morte de Mordecai. Tá certo? Que era o judeu, um líder judeu. E aí, só que o que acontece? O próprio Amã, ele acaba sendo enforcado aonde? Na forca que ele mandou construir. Então, aqui ele representa, né, o que é a vida do tolo, da pessoa má. Então, aquela pessoa má, imprudente, briguenta, ela vai cair na própria cova. Então, realmente, o mal não compensa. Uma hora a conta chega. Então, aqui é mais... Esse capítulo ele fala bastante dessas características, né? Do preguiçoso, do briguento, do hipócrita, do tolo, do insensato. Então, para contrapor que o nosso comportamento, as nossas atitudes de uma pessoa sábia, elas são completamente opostas a esses comportamentos, a essas características que ele destacou aqui no versículo 26, tá certo? Então, mais uma vez, obrigada pela sua atenção, espero que tenha sido útil para você. Como eu tenho sempre sugerido, não fique só com o que eu estou falando, mas leia, medite na palavra, que ela vai falar com você. Ali é a própria palavra de Deus, ela foi enviada com um propósito. E cada vez que a gente lê, mesmo que a gente leia os mesmos versículos, né, ela sempre pode falar de uma maneira diferente com você, porque você não é o mesmo. Você não é o mesmo de ontem. Você hoje é uma outra pessoa. Então, por isso que a palavra ela se renova, porque nós também não somos as mesmas pessoas. Todo dia a gente muda, todo dia nós somos diferentes, nós não somos as mesmas pessoas de ontem. Então, por isso que a palavra ela sempre se renova e fala de uma forma diferente com a gente. Então, leia o capítulo, destaque o versículo que mais falou com você, medite nele e aplique na sua vida, para que realmente essa palavra, esse ensinamento, se transforme em sabedoria para a sua vida. Tá ok? Então, até mais, até amanhã, o versículo 27, para mais um pouco de sabedoria com a palavra de Deus. Obrigada, até mais.